Pensa só numa célula. Agora imagina ela recebendo um golpe tão forte, mas tão forte, que ela não tem nem tempo de morrer de um jeito organizado. Ela simplesmente explode. Essa é a história dramática, meio caótica da necrose. É a morte celular por acidente. Pois é, o que acontece quando uma célula se machuca a um ponto que não tem mais volta? A resposta, olha, é um processo bem violento. Um colapso total, que acaba afetando todo o tecido que está em volta dela. Então, bora acompanhar a jornada dessa célula. Tudo começa, claro, com um ataque. Uma célula que estava lá, tranquila, saudável, de repente se vê de cara com uma ameaça externa. Uma ameaça que vai testar todos os seus limites de sobrevivência. E quem são os culpados por trás desse ataque? A lista de suspeitos é bem variada. Pode ser a falta de oxigênio, que a gente chama de isquemia ou hipóxia, pode ser a ação direta de alguma toxina, ou até uma reação meio descontrolada do nosso próprio sistema de defesa, do sistema imune. Infecções mais graves também entram na conta. Qualquer um desses pode ser o gatilho para o drama que a gente vai ver agora. Olha, mas nesse comecinho, nem tudo está perdido, viu? Se o ataque for leve e passar rápido, a célula ainda tem uma chance de se recuperar. Ela pode até dar uma inchada, ficar em estado de alerta, mas ela ainda pode voltar ao normal. É um momento de muita tensão, uma verdadeira encruzilhada biológica para ela. Mas e se o ataque não parar? E se o dano for muito intenso e continuar acontecendo? Bom, aí chega uma hora que a célula cruza uma linha. É o famoso ponto sem retorno. O momento em que o destino trágico dela já está selado. Essa imagem aqui resume a situação perfeitamente. De um lado do caminho, se o estímulo for leve, existe a esperança da recuperação. Agora, do outro lado, com o estímulo intenso, a morte é certa. É a intensidade e o tempo desse dano que empurram a célula sem dó para o abismo da necrose. A partir desse ponto, o cenário dentro da célula vira um caos total. Vamos dar uma espiada na anatomia desse colapso, para ver como ela vai desmoronando por dentro, pedacinho por pedacinho. O primeiro sinal de que tudo está desabando é a perda da integridade da estrutura dela. A membrana plasmática, que funciona como se fosse a muralha de proteção da célula, sabe? Ela se rompe. Com essa falha, tudo que está dentro começa a vazar e o que está fora começa a invadir. É o começo do fim. Logo depois, o ataque chega no centro de comando, o núcleo. O que acontece é a cariólise, um nome complicado para dizer que a cromatina, ou seja, todo o material genético da célula, se dissolve. Basicamente, o DNA, o manual de instruções dela, é completamente destruído. E a destruição não para por aí, não. Os lisossomos, que são tipo os centros de reciclagem da célula, também se rompem. Aí eles liberam umas enzimas digestivas superpoderosas e a célula começa literalmente a se digerir por dentro. É como se a própria equipe de demolição dela ficasse maluca e saísse destruindo tudo, sem controle nenhum. Agora, uma morte tão caótica assim não é um evento silencioso que passa despercebido. Esse colapso da célula é tipo um alarme de incêndio. Ele manda um sinal de alerta para as células vizinhas e acaba acionando uma resposta de emergência no corpo todo. Quando a célula arrebenta, ela libera um monte de moléculas que deveriam estar bem guardadinhas lá dentro, como ATP e pedaços de DNA. Fora da célula, essas moléculas funcionam como sinais de perigo. São chamados dumps. Eles agem como um alarme, gritando para o sistema imune: "Ei, pessoal, deu muito ruim aqui." A sequência, então, é uma reação em cadeia que não tem como evitar. A ruptura da membrana libera os DAMPs. Os DAMPs alertam os leucócitos, que são as nossas células de defesa. Essas células correm para o local e o resultado é o que a gente conhece como inflamação, com todo aquele inchaço, vermelhidão e dor. Isso nos leva a uma verdadeira regra de ouro na biologia celular, que é a seguinte: toda causa de necrose é também uma causa de inflamação. Essa morte celular descontrolada e a resposta inflamatória, elas andam sempre juntas, de mãos dadas. Bom, para a gente fechar esse papo, vamos resumir as verdades essenciais sobre a necrose. Quais são as características que realmente definem esse processo e que o tornam diferente de outras formas de morte celular? Essas 3 características definem a necrose perfeitamente. Primeiro, ela é sempre patológica, ou seja, nunca um processo normal. É sempre um sinal de doença ou de alguma lesão. Segundo, por causa de toda essa bagunça, ela sempre vai causar inflamação. E terceiro, a marca registrada dela é a perda de integridade, a ruptura das membranas. Resumindo, é uma morte acidental, suja e que sempre deixa um rastro de destruição. E isso tudo acaba levantando uma pergunta bem interessante, né?
Se a necrose é essa morte bagunçada, explosiva, que dispara o alarme da inflamação, como seria, então, uma morte celular limpa? Será que existe um jeito de uma célula morrer de forma silenciosa, organizada, programada?